A primeira vez que acontece isso aqui, a transmissão literalmente caiu e nós estamos recomeçando a transmissão. Ok, então, dada a introdução, vamos continuar com a ideia aqui. Quando começa o grande avivamento norte-americano, que é o segundo grande avivamento norte-americano, o segundo grande avivamento norte-americano começa em meados do século XIX. Não só norte-americano, mas ao redor do mundo, pessoas começam a estudar a profecia e começam a perceber que Jesus está muito próximo de voltar. Dentro do judaísmo e do islamismo também ocorre esse reavivamento. Se cair novamente a transmissão, eu estou gravando esse vídeo, logo em seguida eu o posto, porque infelizmente a gente não tem controle, né, sobre essas questões tecnológicas aí. Então, quando esse movimento de avivamento explode ao redor do mundo, quando esse movimento de avivamento explode ao redor do mundo, as pessoas então começam a se voltar para a questão da esperança, a questão do estudo de Daniel e Apocalipse, verso por verso. Muitos e muitas pessoas começam a ter um discernimento, um entendimento a respeito de profecia, o qual nunca houve na história da humanidade, desde o ano 600 a.C., quando começou o livro de Daniel a ser revelado, até o ano 100, que foi o livro de Apocalipse, e os séculos e os milênios seguintes, ninguém começou a ter tanto entendimento a respeito de Daniel e Apocalipse quanto a geração do século XIX, 1800. As pessoas começam a estudar o livro de Apocalipse, começam a pregar sobre a volta de Jesus, começam a estudar a respeito do livro de Daniel, pregar e perceber essa junção de Daniel e Apocalipse. Logicamente que ao longo dos milênios, uma ou outra pessoa tinha escrito algo, mas veja, bibliotecas presas em monastérios, idade das trevas onde ninguém tinha contato, não existia imprensa. Então toda essa culminação de reforma protestante, imprensa, a perca do poderio da igreja na Idade Média, tudo isso aí facilitou abrir um caminho de estudo e de expansão do entendimento das profecias. É daí que surge esse anjo que voa pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar a cada nação, sobre a terra, a cada nação, tribo, língua e povo, dizendo em grande voz. Está entendendo por que é grande voz? Além do Espírito Santo vir e capacitar as pessoas começaram a entender Daniel, Apocalipse, Mateus capítulo 24, Lucas 21, e as pessoas começaram então a compreender o momento que elas estavam vivendo e começaram a anunciar o evangelho. Houve a grande explosão das missões ao redor do mundo. Pesquise aí, a primeira missão para a Índia, a primeira missão para a África, a missão vindo aqui para a América do Sul. Então essa explosão da pregação do evangelho é esse anjo com grande voz dizendo: temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez os céus, a terra, o mar e a fonte das águas. Falei que esse temer a Deus está ligado a guardar os mandamentos de Deus. Eclesiastes capítulo 12, verso 13. A suma de tudo que tem dito, o resumo de tudo que tem dito é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isso é dever de todo o homem. Eclesiastes capítulo 12, verso 13. Então, essa explosão da pregação do evangelho e voltar os olhos, o coração, a mente para a verdade do evangelho, não para alegorias, não para histórias, onde se colocou, se você já estudou, né, os sermões do Antônio Vieira, aqui do Brasil, que veio para o Brasil. Se você vê os sermões, eram sermões recheados de pânico e de terror a respeito do inferno, tal, sobre as pessoas. Então, essa falta dessa visão do Criador, dos mandamentos de Deus, dos verdadeiros mandamentos de Deus, conforme Êxodo capítulo 20,
ainda a lembrança aqui do Criador, ressaltando a necessidade de guardar o sábado, o quarto mandamento do Senhor que está lá no Decálogo. Se você não assistiu o vídeo ontem, a marca da besta 666, o selo de Deus, e também no domingo eu vou deixar na descrição para você assistir, ok? Então essa explosão desse anjo que voa pelo meio do céu, anjo significa mensageiro, viu? São as pessoas que voa pelo meio do céu, tendo esse evangelho eterno na mão para pregar a todas as pessoas. O convite, o último convite de salvação começa então a partir do século XIX e é o último convite da salvação, gente. Nesse mesmo período, como eu havia dito aí, estou repetindo a informação, nesse mesmo período acontece o quê? Nesse mesmo período acontece a explosão da filosofia marxista e da filosofia evolucionista, que nada mais do que uma confrontação a esse evangelho eterno para ser pregado. Tanto o marxismo quanto o evolucionismo são filosofias que vão apagar da mente das pessoas a grandiosidade do eterno, a presença desse eterno, criador dos céus e da terra, do mar e de tudo que neles há. Não é à toa que surgiu no mesmo período, século XIX, não é à toa que surgiu essas filosofias aí, encabeçando, né? Então o marxismo cultural e a teologia da evolução, estou falando aqui, a teoria da evolução, que é uma teologia, viu? Que é a destruição de Deus, na verdade. A teoria da evolução é uma confrontação ao Criador, assim como Caim quis adorar da maneira dele e matou Abel, que era o verdadeiro adorador, também se repete. A história volta a se repetir. Eu comentei que ao longo da história, esse é o perfil do homem de rebelião, do homem apóstata. Por exemplo, citei lá a Torre de Babel. Quando você vai lá em Gênesis capítulo 11, logo depois do dilúvio, você percebe que a narração vinde e edifiquemos para nós uma torre cujo tope chega até o céu. Ou seja, vamos edificar um sistema de adoração e de convívio que nós estabelecemos e não que recebemos por revelação. Nós vamos estabelecer esse sistema de adoração, nós vamos edificar uma torre para nós e o tope dela, a torre dela vai chegar até o céu. Deus então confunde a língua dos seres humanos ali e esparrama os seres humanos pela face da terra. Por quê? Porque Deus tinha prometido, recém-prometido, que ele não ia mandar outro dilúvio sobre a terra, que ele não ia mandar uma destruição global sobre a terra. E aí você continua lendo as escrituras e você percebe que a cada rei, aí você entra no livro de reis, tal, depois, e a cada rei que você vai vendo, inclusive Faraó, por exemplo, quem é esse Deus? Eu não conheço esse Deus, não vou libertar Israel, não vou permitir que adore no deserto. Então Faraó é o quê? O próprio Deus. Faraó é o Deus da terra, Amon-Ra, representante de Ra na terra. E Faraó, então, ele é aniquilado por Deus com as 10 pragas, inclusive o seu primogênito. E aí você continua lendo e você vai vendo que essa mesma dinâmica vem se repetindo. Quando você vê, por exemplo, o Império Assírio, onde o Sargão lá, ele vai confrontar o povo de Israel com aquela carta. E aí ele fala assim, olha, eu não conheço esse Deus não é nada, olha as nações que eu destruí aqui ao meu redor e agora eu vou destruir vocês também. E aí Deus vira e fala assim, olha, eu vou lutar com ele agora. Porque ele não confrontou vocês, ele confrontou a mim. E então agora vocês vão lá e vão tocar instrumentos musicais e eu vou descer para destruí-los. Então essa dinâmica onde o homem ultrapassa esse limite, que esse limite não é um limite visível, tá? Mas é um limite o qual o homem se coloca no centro
das coisas, como centro de adorador, como um Deus na terra, então chega o momento do juízo divino. Quando você vai para o relato de Nabucodonosor, rei da Babilônia, ele recebe aquela revelação no capítulo 2, onde o reino dele seria a cabeça de ouro, e depois viria outros 3 reinos. No capítulo 3, ele faz uma imagem inteira de ouro, 6 côvados de largura por 60 côvados. Aí a questão sexagemal, 666. Então, Nabucodonosor não aceita, fala, eu sou Deus. Eu, Nabucodonosor, criei a Babilônia, capítulo 4, quando ele vira bicho por 7 anos para aprender. E nesse processo ele se converte até. Aí no capítulo 5 vem Belsazar, que é bisneto de Nabucodonosor, onde pega os utensílios da casa do Senhor, do templo do Senhor, esses utensílios, e aí no meio de uma orgia, ele bebe vinho, bebidas alcoólicas, através de orgia sexual também, e aí o que acontece? Naquele momento o Império Babilônico cai, Mene, Mene, Tekel, Parsim aparece na parede. Então todas as vezes que o homem se coloca no centro, como um deus, ou um semideus, ou sei lá o que o cara pensa, cai. Toda vez que acontece isso, cai. Veja, se você continua vendo a história, você percebe lá no livro de Atos, quando o rei Herodes, ele começa a fazer um discurso bonito ali, e aí as pessoas falam, olha, o rosto dele está brilhando como um deus. E aí rei Herodes é fulminado no livro de Atos ali, naquele momento ele é fulminado. Deus não permite que nada, nem ninguém venha usurpar o trono dele, porque ele é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Então a ênfase aqui, temei a Deus e dar-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez os céus, a terra, o mar e a fonte das águas, é uma ênfase no resgate do verdadeiro temor a Deus. Não é incrível como as pessoas hoje tratam Deus como um objeto manipulável, onde eu busco o eterno somente quando eu estou em necessidade, onde eu busco temer a Deus somente quando eu estou precisando de alguma coisa, alguma porta para abrir na minha vida, ou alguma coisa que eu quero ganhar em troca. E aí a palavra de Deus apresenta aqui que o motivo de Deus ser adorado é porque ele é Deus e não porque ele faz os mimos que você espera que ele faça na sua vida. E aí os seres humanos começaram aí desde o ano de 2001. Eu coloco como marco aqui, moderno, o ano de 2001, com a queda das Torres Gêmeas. E aí logo depois vem aquelas catástrofes cada vez maiores, onde você vê aquele tsunami na Ásia em 2004, onde você vê o furacão Katrina em 2005, onde você acompanha o furacão Andrew em 2008, onde você vê aquele terremoto gigantesco no Japão em 2011, um ano antes, aquele terremoto gigantesco no Haiti em 2010. E aí você vê o terremoto no Chile também, que foi devastador. Eu até esqueci a data aqui, mas está nesse período aí. Veja só, toda essa terra em convulsão, e ao mesmo tempo você vê um renascer e uma ênfase, e eu acredito muito nesse negócio, os 150 anos, né, da teoria da evolução novamente, aí se comemorando, começa aquelas discussões acadêmicas se é para ensinar criacionismo e evolucionismo nas escolas, nas faculdades, tudo isso ressurgiu porque está se repetindo, gente, o século XIX está voltando à tona o mesmo espírito, essa mesma expectação. Será que Jesus volta? Será que não, Jesus não volta? E começa esse crescente, e mais recentemente com essa ideologia do gênero, varrendo todo mundo com essa ideologia do gênero, onde as nossas crianças, elas são violentadas psicologicamente nas creches, nas escolas, são violentadas no mais íntimo do ser, onde elas são privadas de serem o que elas são,
Você já parou para pensar nisso? As consequências disso aí, com um discurso onde agora Deus, e eu creio nisso, Deus como Senhor dos Exércitos deu um breque nisso aí. Fechou as escolas. Fechou as escolas e pais, prestem atenção no que está acontecendo. Fechou a escola para devolver os filhos para você, porque os filhos estavam sendo violentados psicologicamente lá, com essa heresia, com essa abominação de ideologia do gênero, com essa abominação dessa cultura marxista, aonde detona a cabeça das pessoas. E olha só, seguiu-se outro anjo, o segundo dizendo, caiu a grande Babilônia, que tem dado a beber a todas as nações do vinho da fúria da sua prostituição. Ou seja, a Babilônia agora não se envergonha mais. Babilônia agora ela fala abertamente. Pesquise no YouTube e você vai ver quantos artistas começaram a falar abertamente que adoram a Satanás. Quantas escolas de samba aí nos seus desfiles começaram a apresentar Satanás na comissão de frente em carros alegóricos e caçoando de Jesus Cristo também no sambódromo, em outros lugares. Quantas pessoas começaram aí difamar o nome de Cristo e recentemente no nosso Natal aí do ano passado, esse grupinho aí que eu não gosto nem de mencionar, esse camarada aí que fez aquela paródia aí sobre a Santa Ceia. Vocês estão pensando o quê? Que Deus ia deixar isso aí em branco? Que Deus ia deixar isso aí incólume, tranquilo? Vão viver na vida de vocês? Adonai Tsevaot, o Senhor dos Exércitos, veio para mostrar quem Ele é. Em uma só hora, esse mundo está virado de cabeça para baixo. Em uma só hora, eu fui impedido de estar pregando o sermão aí. Em uma só hora, nós estamos aí agora confinados nas nossas próprias casas. E vocês acham que isso é o quê? À toa? Vocês acham que Deus mudou quem Ele é? Qual é a mensagem de Apocalipse capítulo 12, verso 17? O restante da sua descendência é o qual Satanás está perseguindo. Os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Ou seja, guarda os mandamentos de Deus lá do Antigo Testamento, que não foi abolido. Você não pode querer adequar os mandamentos de Deus ao seu bel prazer, aquilo que mais lhe agrada, aquilo que mais é conveniente para você. Ou você aceita Jesus como seu Senhor e Salvador, ou você cai fora e assume a sua rebelião. Porque o pecado jaz à sua porta e o desejo seu é contra você. E a ti cumpre a dominá-lo, a mesma frase que foi dita a Caim. Esse é o evangelho eterno para ser pregado. Deus é o Senhor e soberano dessa terra. Essa praga da teologia, da teoria da evolução, fez com que o holocausto fosse possível e as pessoas se escondem. A cultura marxista fez com que o nazismo viesse surgir e olha só qual foi o fruto disso aí. O nazismo é o suprassumo da cultura marxista aliado, somado à teoria da evolução das espécies, onde nós temos que fazer teste de laboratório e matar as pessoas, porque a raça branca vai evoluir. Você percebe qual que é o fruto disso aí? Então todas essas coisas que vêm acontecendo, gente, não são coisas ao acaso. Todas essas catástrofes naturais que vêm acontecendo em anos recentes não é ao acaso. E a Babilônia começa a cair. Assista o filme Spotlight. O escândalo da Pizzagate, apesar de errarem na questão aí da pizzaria lá de Washington, se você nunca ouviu falar, pesquise aí, escândalo da Pizzagate. É horrendo isso aí. O tráfico de pedofilia na América do Norte, esses escândalos de pedofilia estourando ao redor do mundo, estando no seio da igreja, dita a representante da igreja, de todas as igrejas na terra. Assista o filme Spotlight. Caiu a grande Babilônia e se tornou morada de demônios. Covil de toda espécie de ave imunda e detestável. Com ela se prostituíram os reis da terra e os mercadores da terra vivem à custa da sua luxúria. Veja, tudo isso que aconteceu em anos recentes
é um sinal que Jesus está chegando. É o Evangelho, Apocalipse 14 acontecendo debaixo dos nossos olhos. Mas aí você vira e fala assim, mas pastor, eu não percebi. Eu não percebi um avivamento na igreja. Eu não percebi as mudanças que houve nas pessoas tal. E é isso mesmo, não está acontecendo mudança. E ainda não está acontecendo mudança. Mas porque seguiu-se outro anjo, o segundo, dizendo, verso 8. Aqui ele está dizendo. Veja que no verso 7 está dizendo em grande voz. Verso 7, mas no verso 8 é dizendo. Porque as pessoas não estão mais atentas. As pessoas acham que está tudo certo. Se a pessoa ela quer ensinar o filho dela, o filho, menino, a ser menina, não tem problema. Se a pessoa quer ensinar a menina ser menino, não tem problema. Vamos aplaudir, vamos abrir e fazer festa para essas pessoas aí. Sendo que é violado o psicológico das crianças, é destruído a personalidade da criança. E tá todo mundo defendendo isso aí. No Globo News, o ano passado, pesquise aí, você vai achar, Globo News no ano passado defendendo um pedófilo, defendendo pedofilia. Caiu a grande Babilônia, se tornou morada de demônios. Esse é o evangelho para ser pregado. Ou o Senhor é o seu Senhor, ou você se submete a Ele guardando os mandamentos dEle e tendo a fé, o testemunho de Jesus Cristo. E o testemunho de Jesus Cristo foi como? Pagando com sangue. O pessoal prega um Jesus tranquilão, né? Um Jesus sorridente. Tem gente que fala assim, eu imagino Jesus sorrindo. Então imagina Jesus sorrindo, falando assim, ó, o teu olho te escandaliza? Então arranca ele, joga fora, porque é melhor você entrar no céu sem um olho do que tendo os dois indo para o inferno. Tua mão te escandaliza? Arranca ela fora, porque é melhor você entrar sem uma mão no céu. Você acha que Jesus estava brincando quando ele estava falando isso aí? Você acha realmente que Jesus estava sendo cômico quando estava falando isso aí? Quando Jesus virou para os discípulos e falou assim, ó, vocês estão vendo esse templo aí? Não vai sobrar pedra sobre pedra. 39 anos depois se cumpriu essa profecia. Jerusalém foi totalmente destruída. Jerusalém viria a ser uma cidade onde viria a habitar judeus depois da Segunda Guerra Mundial. Você já parou para pensar nisso aí? As frases que Jesus colocou, Jesus era um radical, Jesus era um revolucionário da época, mas um revolucionário porque ele era Senhor dos Senhores. E aí vem aí vem a última mensagem para esse mundo aqui. Apocalipse capítulo 14, versos 9, 10, 11 e 12. E veja só, você acha que é uma mensagem tranquila essa aqui? Seguiu-se a estes outro anjo, o terceiro, dizendo em grande voz. E agora é em grande voz, porque agora vai ter autoridade novamente. As pessoas vão cair em si. As pessoas vão entender a seriedade do evangelho. As pessoas vão compreender que não é brincadeira o que está diante dos nossos olhos, para o nosso tempo. Dizendo em grande voz, se alguém adora a besta e a sua imagem, e recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão, também esse beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura do cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre, diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. A fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos, e não tem descanso algum, nem de dia, nem de noite. Os adoradores da besta e da sua imagem, e quem quer que receba a marca do seu nome. E aqui termina dizendo assim, aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Repetindo Apocalipse 12, 17, fala aqui está a perseverança dos santos. E aí, você acha que é uma mensagem tranquila? A taça da cólera de Deus é uma mensagem tranquila para nós pregarmos. Então esse evangelho da prosperidade que é pregado por aí, onde as pessoas viram e falam assim, pastor, ore para Jesus, para que eu tenha um bom casamento, para que eu consiga ter uma boa faculdade
e pastor, eu também gostaria de ter uma casa melhor, tal. Você acha que é isso aí? Você acha realmente que é isso aí? Esse é o evangelho eterno? O evangelho eterno é você comprar uma semente por R$1.000? Por R$5.000? Esse é o evangelho eterno? O evangelho eterno é as pessoas agora quererem ganhar o dobro e ter as suas dívidas quitadas? É esse o evangelho eterno? O evangelho eterno é você ser curado do Covid. Não podia nem falar esse nome aí que dizem que até censuram o vídeo aí, né? O evangelho eterno é isso aí. Ok. Não, o evangelho eterno não é esse. O evangelho eterno é você aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador e Senhor dos exércitos. Você está entendendo o que é Senhor dos exércitos? Ele é soberano sobre tudo e todos. Você está percebendo a bagunça que está a nossa política no Brasil? Mas a nossa política no Brasil é reflexo do caráter da sociedade. Porque nós, brasileiros, somos uma sociedade corrupta em todas as esferas. Em todas as esferas. Somos uma sociedade corrupta. Nós não temos catástrofes naturais aqui, mas nós temos uma índole de caráter perversa e maligna. Hoje eu estava ouvindo na rádio CBN um empresário do Rio de Janeiro que foi preso porque vendeu respiradores, além de vender superfaturado no preço, respiradores quebrados. Enfim, somos uma sociedade que sofremos, não de terremotos, não de furacão, mas pela corrupção. Uma sociedade corrompida, corrupta. Somos uma sociedade onde os governadores sabiam que essa doença estava circulando desde o final de dezembro e início de janeiro, mas em nome das festas e gandaias e bebedeiras permitiram que isso se alastrasse. Percebe? As mesmas festas e gandaias que outros governantes no passado fizeram e trouxeram sobre si mesmo o juízo, essas mesmas pessoas, hoje a sociedade sofre aí, ao redor do mundo. Você está entendendo que é a repetição? Quando diz aqui que também esse beberá do vinho da cólera de Deus, percebe no verso 10? Também esse beberá do vinho da cólera. As pessoas pensam que é Deus que vai causar dor e sofrimento. Não, também beberá, porque já está bebendo. É um círculo vicioso. Eu estou bebendo, sorvendo a rebelião e quero viver da minha maneira. Então Deus vai trazer aquilo que você quer beber e que você continua a beber. Também beberá da cólera. Ou seja, quanto mais eu me embriago, mais eu fico viciado. Quanto mais eu fico viciado, mais eu quero me embebedar. Então Deus definitivamente vai retribuir aquilo que a própria pessoa está pedindo. Você está entendendo aqui a questão do juízo? Deus não vai trazer nada novo. A ira de Deus simplesmente é manifestado em trazer, sem a proteção dele, aquilo que você já está bebendo. Se é que você está bebendo. Compreende? Então o juízo de Deus é simplesmente ele se afastar e permitir que você sofra todas as consequências das quais você procurou recebê-las. Tá compreendendo? Deus não precisa castigar ninguém. Deus precisa somente se afastar e permitir que a pessoa siga o rumo dela. Daí os escândalos de pedofilia explodindo no seio da igreja. Daí os escândalos de corrupção explodindo. Daí a manifestação de artistas falando. Veja a entrevista que o Bob Dylan deu antes de morrer. Um dos maiores artistas, ícone, escreveu poema, compôs música, foi cantor, pintor, escultor, camarada pluricultural tal. E ele dá uma entrevista falando assim: eu fui inspirado pelo Senhor das Trevas. O jornalista ainda pergunta para ele lá: como assim Senhor das Trevas?
Não, é esse aí mesmo que você está pensando. Eu dediquei minha vida a ele. Eu dediquei minha vida a ele. E você acha que esses outros artistas também não dedicam a vida a esse Senhor da terra aqui? Esse Senhor que faz o mundo jazer sobre o poder dele, que busca adoração para si? Você compreende que a Babilônia está caindo? E agora esse último aviso é: se alguém adorar a besta, receber a marca na sua mão ou na sua fronte, esse também beberá do cálice. E a perseverança dos santos, e eu quero terminar aqui, a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e o testemunho de Jesus. Sabe o que é muito bonito no grego aqui? Essa palavrinha santo? Essa palavrinha santo, diferentemente do que as pessoas pensam, né? Aqueles seres com um arco dourado na cabeça, tal. Aqui tem uma ideia, uma conotação de pessoas que permanecem firmes contra toda essa cultura que vem. Contra. Pessoas, em outras palavras, revolucionárias. Pessoas que vão se manter firmes, ainda que você, professor de creche, você, professora de Fundamental 1, ainda que você receba uma cartilha lá ensinando a doutrinação da ideologia do gênero, você se torna uma revolucionária e você não ensina isso para as crianças. Ainda que você tenha que perder o seu emprego, ainda que você tenha que ser exonerada da prefeitura, do governo, eu não abro mão. Essa é a persistência dos santos, a questão da contracultura, da revolução cultural. Enquanto as pessoas vão autorizando casamentos homoafetivos, enquanto as pessoas vão autorizando casamentos poliamor, enquanto as pessoas vão convivendo com a pedofilia passivamente, nós não nos dobramos a essa cultura marxista, gramscista, evolucionista. Nós não nos dobramos. Ainda que as pessoas falam que criacionismo é para tolos e evolucionismo é para acadêmicos, nós não nos dobramos. Ainda que eu tenha que abrir mão da minha carreira acadêmica, nós não nos dobramos. Persistência dos santos, aqueles que guardam os mandamentos de Deus e o testemunho de Jesus. Ainda que eu perca a oportunidade de ter a minha diplomação, colar grau, eu não me dobro. E essa mensagem ela precisa aumentar e chegar aos quatro cantos da terra. Não podemos ficar quieto. Não podemos calar a boca sobre isso. Você não pode ser conivente. Você não pode querer fazer o politicamente correto. Você não pode, eu vou ser respeitoso. Lógico que eu vou ser amoroso. Lógico que eu vou pregar o evangelho para as pessoas. Mas eu tenho que me tornar inflexível nos fundamentos. Permanecer firme aos fundamentos. Se a pessoa quiser ouvir o evangelho eterno, a toda tribo, povo, língua e nação. O convite de salvação é para todos. Mas se a pessoa achar que eu vou moldar o evangelho para que não ofenda uma pessoa, sinto muito. Uma vez eu preguei uma mensagem do sábado numa das congregações e uma pessoa, ela ficou ofendida pela questão da guarda do sábado, da clareza que foi exposto o assunto. E uma vez uma pessoa veio para mim e falou: pastor, aquela pessoa não vem mais na sua igreja porque você falou aberta. Primeiro que não é minha igreja, viu? Não é minha, não sou dono de nada. Pastor, a pessoa não vem mais na igreja porque ela ficou ofendida a respeito da guarda do sábado, que o senhor falou, porque eu falei que é sim questão de vida e morte. Submissão a Deus é questão de vida e morte. E a pessoa se desagradou da mensagem. O que eu posso fazer se ela se desagradou da mensagem? Com amor, com carinho, com compreensão, com misericórdia, devemos auxiliar as pessoas. E já falei aqui da cultura marxista dentro da teologia.
onde as igrejas estão virando ONG. Vamos lá dar marmitex pros... Vamos lá dar comida, marmitex lá para os sem-tetos. Vamos lá vestir aquele que está passando frio. Agora no inverno, vamos lá levar comida para aquele que está com fome. Mas se você não pregar o evangelho, você virou uma organização não governamental, que é onde os braços da cultura marxista se expandem dentro da sociedade. As ONGs tomam conta de tudo hoje, recebem verbas do governo, absurdo a quantidade de verbas do governo. E o marxismo cultural, a cultura evolucionista, vai aí. A cultura evolucionista quer saber como? Vamos cuidar dos mais marginalizados, dos coitados deles. Porque nós temos que fazer com que eles sobrevivam a essa seleção natural aí e a essa evolução. E, veja, gente, entenda a mensagem que eu estou pregando aqui. Eu não estou falando que essas coisas são erradas, que nós devemos desprezar as pessoas e esquecer delas. Eu estou falando que, uma vez que eu faço somente trabalho social, eu deixo de ser igreja. Uma vez que eu deixo de pregar o evangelho da salvação, os mandamentos de Deus e a fé em Jesus, eu deixo de ser igreja e me torno qualquer outra coisa menos igreja. Então eu devo sim acudir o necessitado, mas o evangelho deve chegar ao ouvido dessa pessoa. E se essa pessoa não quer receber o evangelho, pastor, lembra o que Cristo falou? Sacode o pó do pé, vira as costas e não volta mais para essa cidade. Jesus falou essa frase. Se a pessoa não quer receber o evangelho eterno, sacode o pó dos seus pés, dê as costas e vida que segue. O evangelho eterno precisa ser pregado, porque o fim está chegando e temos que pregar de maneira clara para que as pessoas compreendam. E esse é o apelo que eu faço para você essa noite. O evangelho eterno tem que ser pregado, porque quando Jesus Cristo voltar, que vai ser muito em breve, não haverá outra chance de salvação. Não haverá outra chance. Não tem chance para quem vai ficar aqui. E eu não acredito que vai ter arrebatamento secreto e alguns vão ficar deixados para trás para uma possível conversão nesse período da grande tribulação, que outra falácia que é pregado por aí, a terceira chance, né? A terceira, porque nós estamos na segunda, né? Jesus já morreu na cruz do Calvário, estamos na segunda e tem gente pregando que vai ter uma terceira. Não vai haver terceira, porque quando Jesus Cristo voltar, ele volta para aniquilar as pessoas. Apocalipse 14, já encerro aqui o restante do capítulo, sobre o aniquilamento. A partir do verso 14 diz: Olhei e eis uma nuvem branca, e sentado sobre a nuvem um semelhante ao Filho do Homem, tendo na cabeça uma coroa de ouro, e na sua mão uma foice afiada. Outro anjo saiu do santuário, gritando em grande voz para aquele que se achava sentado sobre a nuvem: Toma tua foice e ceifa, pois chegou a hora de ceifar, visto que a seara da terra já amadureceu. E aquele que estava sentado sobre a nuvem passou a sua foice sobre a terra, e a terra foi ceifada. Então saiu do santuário que se encontra no céu outro anjo, tendo ele mesmo também uma foice afiada. Saiu ainda do altar outro anjo, aquele que tem autoridade sobre o fogo, e falou em grande voz ao que tinha a foice afiada, dizendo: Toma a tua foice afiada, e ajunta os cachos da videira da terra, porquanto as suas uvas estão amadurecidas. Então o anjo passou a sua foice na terra, e vindimou a videira da terra, e lançou-a no grande lagar da cólera de Deus. E o lagar foi pisado fora da cidade, e correu sangue do lagar até aos freios dos cavalos, numa extensão
de 1.600 estádios. 290 quilômetros, algumas pessoas falam aí. Veja, não tem segunda chance. O evangelho eterno, portanto, é temei a Deus e dai-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo. E adorai aquele que fez os céus, a terra, o mar e a fonte das águas. Aqui está a persistência dos santos, aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Então você tem que parar de dar desculpa. Parar de dar desculpa lá para o seu patrão, que vai fazer com que você confronte os mandamentos de Deus. Parar de dar desculpa para o seu diretor de escola, para o seu diretor de faculdade, para o seu professor lá da faculdade, que vai fazer você confrontar os fundamentos do Criador. Para de dar desculpa. Ou você toma a decisão de se posicionar, ou você vai fazer parte dessa última ceifa aqui. E não tem meio termo. Não há meio termo no tempo do fim. Chegou o momento de se levantar uma geração que realmente, quando usa uma fitinha na cabeça, Jesus é o Senhor, ou sei lá que frase aparece, que realmente Jesus seja o seu Senhor. Chegou o momento de se levantar uma geração que, quando usa uma camiseta, Cristo é o meu Senhor, ou sei lá qual outro tipo de frase, que realmente não esteja só na camiseta, mas que esteja na índole e no caráter da pessoa. Tá compreendendo o que eu estou dizendo aí? Então, não há meio termo. Não há meio termo. Ou você toma a decisão de seguir a última mensagem angélica, a última mensagem de advertência, e seja um revolucionário, ou você vai perder a salvação que é gratuita. Ou você vai perder que a salvação é pela graça, porque você não quis. Aceite a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Aceite Jesus Cristo como Senhor da tua vida. E pare de ficar dando desculpas. E proclame o Evangelho da salvação para as pessoas, com amor, com misericórdia, manifestando o amor de Cristo para as pessoas, manifestando o Espírito de Cristo para as pessoas, onde as pessoas venham aceitar a Bíblia como ela é, ou assim diz o Senhor. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Se houve muita falha nesse vídeo, nós vamos postá-lo. Vamos orar. Senhor, nosso Deus, agradecemos ao Senhor por esta noite. Agradecemos porque o Senhor não nos deixou ignorantes com relação ao que aconteceria nos últimos dias. Vemos, Pai, a cada dia, a cada momento, homens governantes, homens da área da filosofia, da academia, jornalistas, artistas, a cada momento homens se levantando e blasfemando do seu nome, descaradamente, Senhor. Percebemos, Pai, nas festas pagãs, percebemos, Pai, no dia a dia, pessoas que não têm mais temor do Senhor, Pai. Tenha misericórdia, Pai, e que a tua longanimidade seja estendida e usa-nos como testemunhas poderosas do Senhor para pregar o evangelho da salvação, Pai. Que o teu temor, Pai, que o temor a ti permeie a cada pessoa, que cada pessoa tenha a oportunidade, Pai, de escolha. Senhor, tenha misericórdia das nossas crianças que estão sendo perseguidas e bombardeadas com toda essa cultura pervertida e danosa e satânica, Pai, as quais elas estão tendo contato, Senhor. Preserve-as, guarda-os no teu nome, Senhor. Pai, toma cada um de nós em tuas mãos, tenha misericórdia de nós. Muda o nosso coração e a nossa mente. Dá-nos entendimento do momento qual nós estamos vivendo, Senhor. E usa-nos, mais uma vez eu lhe peço, Pai, poderosamente, para anunciarmos este evangelho, o terceiro e o último aviso, Pai. E acima de tudo, Pai, que o nosso coração, que a nossa mente, que a nossa postura, que o nosso testemunho seja inabalável, Pai, diante das perseguições e circunstâncias que hão de nos cercar e hão de aumentar até o final, Pai. E que venhamos a ser realmente uma geração que guarde os teus mandamentos e o testemunho de Jesus Cristo, Pai. É o que lhe rogamos em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.
Deus te abençoe, Deus te guarde. Amanhã, às 20 horas, o arrebatamento secreto. Compartilhe o vídeo na sua timeline, inscreva-se nos canais, é o que eu lhe peço aí. Deus abençoe vocês, viu?